Bem, o nome de Aristides de Sousa Mendes ficará para sempre associado a uma causa nobre, salvando milhares de judeus perseguidos pelos nazis no período da Segunda Guerra Mundial. Esta atitude valeu-lhe a desonra, a miséria, a injustiça e a aposentação forçada. O seu valor e a sua causa só foram reconhecidos no final da década de 70, mas foi preciso esperar mais 10 anos para que o governo português finalmente reabilitasse Sousa Mendes. Há escassos anos foi criada uma fundação que pretende recuperar a antiga Casa do Cônsul em Cabanas de Viriato e transformá-la em museu. É sobre este assunto que lhe proponho falar agora com os nossos convidados em estúdio e que passo naturalmente a apresentar. Muito boa tarde, antes de mais. Dois dos rostos dispensam apresentações, mas enfim, cabe-me a mim fazer aqui as apresentações. A doutora Maria Barroso, presidente então da Fundação Aristides de Sousa Mendes, a jornalista Diana Andriga, que também todos nós conhecemos. Muito bom dia e muito obrigada também pela sua presença. E Ricardo Campos, que representa aqui a Junta de Freguesia de Cabanas de Viriato. E pedia-lhe... Doutora Maria Barroso, pedi antes de mais, doutora, que me falasse um bocadinho desta fundação, antes de passar às investigações feitas pela Diana, porque realmente tem todas as informações que são aqui precisas. Fala-me um bocadinho desta fundação. Esta fundação foi criada pela família do Aristides Sousa Mendes, especialmente os seus netos, que se me dirigiram, o meu marido ainda estava em Belém, pedindo-me que fosse feita uma homenagem nacional a uma figura quase desconhecida no país e que é, de facto, um herói nacional. E nós organizámos nessa altura, com o deputado e com o Jorge Arroá, organizámos uma semana de comemorações. Veio gente de toda a parte do mundo e que alguns deles até com visas que tinham a assinatura do Aristides Sousa Mendes. Veio um texano, nunca mais me esqueço, com um grande chapéu do Texas e que me dizia, este foi o Visa que salvou a vida do meu pai, porque ele salvou 30 mil vidas. Entretanto, passou o tempo e a família resolveu criar uma fundação, e muito bem, criar uma fundação que, com o apoio que foi dado pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Jaime Gama, que comprou a casa em Cabanas de Viriato e que reintegrou na carreira diplomática a figura do Aristides Sousa Mendes, título póstumo, evidentemente. De maneira que estamos agora a desencadear uma ação no sentido de conseguir modificar a casa, ou por outra, fortalecer a casa, visto que está quase a cair, e de transformá-la numa casa-museu Aristides Sousa Mendes. Muito bem, com isto demos assim uma pincelada, mas, e antes de falar a Diana Andringa, nós fomos até Cabanas de Viriato e fomos conhecer esta casa de que estamos a falar e que algumas pessoas conheceram mesmo o Sr. Cônsul, portanto podem aqui também dar um testemunho. Atenção então a esta reportagem. Foi em Cabanas de Viriato que há quase 120 anos nasceu Aristides de Sousa Mendes. E foi para Cabanas que voltou quando Salazar admitiu das funções do cônsul de Portugal em Bordeaux. A Casa do Passal, onde viveu com os 14 filhos, é hoje pouco menos do que um monte de ruínas. No esplendor antigo, resta apenas a memória dos mais velhos, para quem Sousa Mendes é uma lembrança sempre presente. Eu e ele fiz-lhe a barba muita vez. Eu tinha uma barbearia na altura e fiz-lhe a barba ainda há alguns anos, eu e os empregados, que esteve cá depois, mas já depois da guerra, depois ele está cá, porque até aí conhecíamos, tínhamos um pouco com ele confiança, mas não era assim, porque eles vinham aqui de férias, tinha uma caminhonete, vinha aqui com a família toda de férias, era uma festa aqui nesta parte toda quando chegava, até a música eles paravam. De convicções monárquicas, Aristides de Sousa Mendes não era um antifascista e foi apenas por um imperativo de consciência que desobedeceu às ordens de Salazar. Em 3 dias, o cônsul passou mais de 30 mil salvo-condutos. O gesto rebelde custou-lhe a carreira e a fortuna, mas salvou a vida de milhares de judeus que o consagraram como herói da humanidade. Cristão fervoroso, Sousa Mendes preferia estar com Deus contra os homens do que com os homens contra Deus. Afastado da diplomacia,
voltou para Cabanas de Viriato, mas a Casa do Passal nunca deixou de ter as portas abertas para os refugiados. Tiveram cá 100 refugiados, nós tínhamos estabelecimento, fica não sei a quantos metros daqui, 300 metros daqui, e claro, era de lá a maior parte que se abasteciam, depois o dinheiro faltou, o meu pai foi financiando, mas chegou a certa altura também já não podia. Eles também, depois as coisas melhoraram, e daqui seguiram os seus destinos, mas ficaram com alguns ainda bastante tempo, chegavam a gastar um canteiro de vinho, que eram 12,5 litros por dia, uma caixa de bolacha, que eram 3 quilos, bolacha torrada, e muito mais coisas, não é? Não, que, claro, David, ele enquanto pôde ajudou sempre. Salazar nunca lhe perdoou. Aristides de Sousa Mendes morreu pobre e desonrado no Hospital da Ordem Terceira, em Lisboa, a 3 de abril de 1954. A Casa do Passal foi vendida em asta pública, mas perdeu o brilho de outros tempos. Hoje pertence à Fundação Aristides de Sousa Mendes, que ali quer instalar um museu. Mas o tempo e a incúria deixaram suas marcas, para a tristeza de quantos ainda se lembram dos dias em que este largo fervilhava de gente e de esperança. Recordo dessas coisas, desta vivência que havia isto aqui, hoje é uma tristeza para mim, para quem conheceu isto, que hoje infelizmente já pouca gente há que conhece na realidade, desde começar a andar a pé, o movimento que isto tinha, os anos que isto demorou a construir, o burburinho, o aspecto depois de vida que havia, com estes candeeiros acesos, com esta iluminação, tinha sempre os familiares aqui de Mangualde, do irmão, e as pessoas da sociedade deles, aí, de Cabanas, muitas senhoras e tal. Isso era uma beleza. Esta é, sem dúvida, uma casa muito, muito bonita e tenho a certeza que depois de reconstruída e devidamente recuperada dará um belíssimo museu que esperamos que se possa fazer parte de justiça que deveria, enfim, que deveria ser feita nesta situação. Bom, antes de continuarmos a nossa conversa, vamos fazer aqui um saltinho até Carnaxide para saber quais são os destaques para o primeiro jornal com a Clara de Sousa. Muito boa tarde, Clara. Olá, boa tarde, Fátima. Sabemos que a Europa está unida contra o terrorismo, conhecidas as fragilidades de segurança reveladas brutalmente pelo atentado de Madrid. Também Portugal quer estar preparado para uma eventual ameaça. Ao nível político há reuniões importantes, ao mais alto nível, de que lhe daremos conta daqui a pouco no primeiro jornal. Falamos também de futebol, mais propriamente das contas do Estrela da Amadora, onde acaba de ser descoberta uma fraude de 1,5 milhão de euros. A auditoria às contas do clube revelou ainda que José Maria Salvado, antigo presidente do clube, terá desviado verbas do Estrela para uma conta pessoal. Nós temos toda a história para lhe contar no primeiro jornal. E numa altura em que a Segurança Social anuncia que quer transferir para as autarquias todos os imóveis em regime de habitação social, nós descobrimos um exemplo de um andar remodelado no centro de Lisboa que pertence à Segurança Social e que está desabitado há 3 anos. É outra das histórias que temos hoje para lhe contar. E parece, fato, que a moda de afixar os nomes de caloteiros nas estabelecimentos já pegou. Nos lembramos de como a tática funcionou e bem em Samora Correia. Daqui a pouco, no primeiro jornal, vamos ficar a conhecer um outro caso. Este, Fátima, está a acontecer em Porto Alegre. Adeus, amanhã. Bom, a moda pegou, pelos vistos, está a ficar. Muito obrigada, Clara. Ficam então aqui os destaques do primeiro jornal. Eu gostava de então agora a Diana André, porque, Diana, fizeste um conjunto de reportagens sobre este em 92. Como é que me define este homem? De ler, de pesquisar, de procurar tanta coisa. Eu acho que a melhor definição é que era um homem bom. E era um homem bom e era um homem que, ao contrário do que é costume neste país, não teve medo de desobedecer a uma ordem injusta. Ou seja, embora sendo funcionário público, entendeu que as ordens que se recebem são para pensar sobre elas e não só para obedecer. E desobedeceu-lhe. Acho que é isso. Ele é considerado um gentil virtuoso pelos judeus. Ele é celebrado
no Yad Vashem, que é o Jardim dos Gentios Virtuosos, com uma árvore que plantaram em nome dele, é considerado, depois de a pessoa que individualmente se terá salvo mais vidas, não salvou apenas judeus, salvou muitas outras pessoas, porque isso é bom dizer. Salazar proibiu a entrada em Portugal, não apenas de judeus, a que chamava, e eu ponho as muitas aspas, não acredito em raças e não acredito em seres impuros. Eu também não acredito. E, portanto, proibiu também aos ciganos, proibiu às pessoas que vinham dos países de leste, fugitivos do nazismo, exceto às personalidades. Portanto, havia uma circular, que era a circular número 14, 1940. Estamos a falar da invasão pelos nazis da Bélgica, dos Países Baixos. Todas as pessoas fogem em direção à França. Perante o avanço nazi, o próprio governo francês foge para Bordeaux. Em Bordeaux está Aristides Sousa Mendes, que é o cônsul, e que já tinha dado vistos. Já depois dessa proibição de deixar entrar, ele já tinha dado vistos sem autorização, entre outros a um médico espanhol comunista que ao chegar foi preso pela PVDE. E já tinha sido avisado, isto para dizer que ele não fez isto por acaso e sem calcular o que é que ia sofrer. Ele já tinha sido avisado que se voltasse a desobedecer, era afastado da vida diplomática, era castigado. E, no entanto, começaram-lhe a aparecer... na rua do consulado começaram a aparecer pessoas a pedir vistos, porque Portugal era o caminho para sair da Europa e para poder ir para os Estados Unidos. Claro. Todos nos lembramos do filme Casablanca, quer dizer, o sonho da gente era atingir um caminho para chegar aos Estados Unidos. E a aparecer muita gente que lhe pede vistos e ele vai pedindo para Portugal autorização para dar vistos. Os são obrigados a perguntar qual era a confissão religiosa da pessoa e, no caso de serem, por exemplo, judeus, também a conta bancária. E dependia da conta bancária e dependia da religião serem deixados entrar em Portugal. Isto para o Aristides Sousa Mendes, que era de facto um homem conservador, muito conservador até, monárquico, mas era um católico e era um homem que achava que as pessoas tinham a liberdade de religião e que ele não podia julgar os outros. E entendeu que devia salvar as pessoas e mandava na altura, telexos, subtelexos para Portugal, a pedir autorização para as pessoas entrarem. A resposta era sempre não. E há um dia em que ele está a passear no intervalo de atender as pessoas e encontra um rabi judeu, um homem com um ar muito próspero, mas que está em fuga com a sua mulher e os seus 5 filhos, estão a dormir na rua. E o Aristides Sousa Mendes, aquilo faz-lhe uma impressão enorme, podia ser ele com os seus 13 filhos que estivesse na mesma situação, e convida-o para dormir em casa dele, que é uma coisa, na altura, absolutamente extraordinária. Um católico virar-se para um judeu que está em fuga e dizer-lhe venha ficar em minha casa, mostra a natureza deste homem claro. E da família e da mulher, que sempre aceitou isto muito bem. Eu acho que é sempre importante também dizer isto, porque a família podia-se ter oposto, a mulher podia ter dito, ouve lá, mas claro. De facto aceitaram. E foi este rabi que lhe explicou o que é que estava a passar com os judeus, que já tinha informação sobre o que é que se passava nos campos de concentração, etc. E lhe explica. E o Aristides Sousa Mendes faz um colapso nervoso, fecha-se durante 3 dias num quarto e quando sai diz, eu vou salvar todas as pessoas, não me interessa o que diz Lisboa, eu vou passar vistos. E durante 3 dias ele e todo o seu secretariado e pessoas de família o ajudam a passar vistos para toda a gente que chega à porta. Obviamente espalha-se. Portugal está a passar vistos e acorre cada vez mais gente. E dependiam dele alguns outros cônsules a quem ele dá ordens para passarem também os vistos e sem receber dinheiro. Ao contrário do que na altura houve uma insinuação da Embaixada Inglesa de que ele estava a receber, não recebeu dinheiro. Entretanto, um dos cônsules a quem ele diz para passar vistos avisa para Portugal que tem ordens contra as ordens de Lisboa. E então, entretanto, já houve há um dia, ele passa os vistos, creio que é 17, 18 e 19 de junho, que passa muitos vistos. Aliás, há notícias dessa época em que é o maior afluxo de sempre à fronteira espanhola. E depois, quando vê que já não pode fazer mais nada ali, que não lhe estão a obedecer muito bem em Baiona, que é mais perto da fronteira, vai primeiro para Baiona, ajudar a passar vistos em Baiona, e depois, finalmente, vai para Andaia, onde é visto de gabardine, encostado a um carro, chovia copiosamente, e ele a passar salvo-condutos em tudo, incluindo caixa de fósforos. Ou seja, portanto, faz tudo quanto pode, até que chega, enviado de Portugal, o Pedro Teutónio Pereira, embaixador em Madrid, enviado por Salazar, que lhe dá a ordem para parar imediatamente os vistos e avisa os espanhóis que devem proibir a passagem da fronteira de pessoas com vistos passados pelo cônsul em Bordeaux, porque o cônsul em Bordeaux enlouqueceu.
E, portanto, é esta a situação, ele volta a Portugal, é expulso da carreira. Diana, eu no meio desta história toda, para já muito obrigada pelo relato, porque acho que o relato foi... Eu estava aqui apaixonada a ouvir, acho que me encostava e agora continuava a ouvir todas as outras informações, porque sei que a Diana tem realmente muitas informações, mas o que eu acho extraordinário neste homem é que, tendo uma família tão vasta, porque tinha 10 filhos, tinha consciência, 14 filhos, tinha consciência com certeza que as penalizações não seriam só para ele, toda a família iria sofrer. E realmente ele ficou numa situação de miséria, os filhos não puderam estudar em Portugal, tiveram que ir para fora, etc. E mesmo assim, a vontade de ajudar era tão grande que ele pôs tudo isso para trás das costas e ajudou muitos seres humanos a viver. É por isso que eu acho que ele é um herói, porque acho que heróis não são os que matam e atiram bombas, heróis são os que são capazes de salvar os outros. Exatamente. E eu acho que é importante que ele seja ressuscitado para que os jovens, nesta sociedade desapiedada em que nós hoje vivemos, sem valores, para que os jovens conheçam o que foi aquele homem e a ação que aquele homem desencadeou. É um exemplo. É um exemplo extraordinário. Que os jovens hoje sabem os nomes dos jogadores de futebol, e muito bem, enfim, mas não conhecem estas grandes figuras que são referências, que devem continuar a ser referências, que inspirarão, que devem inspirar a sua ação como cidadãos responsáveis. Muito bem. Bem, agora temos aqui um objetivo, que é um objetivo de reconstruir esta casa onde viveu então o Conselheiro Aristides Sousa Mendes, reconstruir esta casa, transformá-la numa casa-museu. Para isso, naturalmente, é preciso dinheiro. Engenheiro Ricardo Campos, como é que estamos a esse nível? Que ajudas é que têm chegado? Que boas vontades têm sido manifestadas no sentido de concretizar este sonho? Olha, antes de responder à sua pergunta, permita-me que lhe diga que é com muito gosto que aqui estou, mas aqui no meu lugar devia estar o Sr. Presidente da Junta, Júlio Mendes, está recuperado de uma doença. Eu estou a substituí-lo. As suas melhores. E ele é um defensor também desta causa Sousa Mendes. Eu queria aproveitar também a minha presença aqui para lhe enviar um grande abraço. Relativamente às ajudas, elas não têm sido abundantes. Não têm sido abundantes e não têm aparecido. Apareceu a ajuda que permitiu à Fundação Aristides Sousa Mendes comprar o edifício, a casa onde viveu Aristides Sousa Mendes. Esse estava projetado já para o local, a construção de um hotel, e assim foi possível dar um destino àquele edifício mais digno e que fosse possível ali criar um espaço onde a Fundação pudesse transmitir esse legado de Aristides Sousa Mendes aos mais jovens, desenvolver as suas iniciativas de defesa dos direitos humanos, que foi isso que Sousa Mendes fez em vida, defendeu os direitos humanos. O estado daquela casa, quero dizer, Fátima, incomoda-nos muito, inquieta-nos a nós, que somos de Cabanas de Iriarte, mas deve incomodar também Portugal e o mundo. Eu já lá passei e a mim incomodou-me muito. Não só me incomodou, incomodou-me e entristeceu-me. Acho que deveríamos ter vergonha quando uma casa como aquela, com o significado que tem, chega ao estado em que se encontra. Eu tenho a convicção que, nos tempos de hoje, nós, se não recuperarmos aquele espaço e rapidamente, estamos a cometer outra injustiça. Exatamente. Já basta a injustiça que Aristides Sousa Mendes foi vítima há uns anos atrás, quando o seu objetivo era salvar vidas, estar bem com Deus contra os homens, ou melhor, preferindo estar bem com Deus contra os homens do que os homens contra Deus. Foi um gesto de grande heroísmo, de grande compaixão humana que devemos, num tempo de algum vazio que hoje vivemos em termos... Nem que não abundam, desculpem a expressão, Aristides por aí, não é? Exatamente. A verdade é que não abundam. Num tempo em que nos telejornais os telejornais abrem a falar de guerras, de atentados, eu penso que é sempre bom falar de vida, falar desses gestos, e penso que esse caminho deve ser travado também em Portugal, perceber que é preciso reabilitar. E diga-me uma coisa, desculpe interrompê-lo, mas eu queria perceber o seguinte, que diligências é que já foram feitas no sentido de obter esse apoio que já percebi de uma forma clara que ainda não chegou? Isso eu já percebi, enfim. Nós aqui estávamos a tentar florear a coisa, não é abundante. Não é abundante? Não. Ainda não houve apoios e ponto final. E não falei mal, pois não, doutora? Não há apoios até agora. Neste momento, aquilo que nós temos feito em Cabanas, e existem pessoas em Cabanas e no Conselho de Carregal do Sal, existem pessoas bastante empenhadas nesse objetivo, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Atílio de Santos Nunes, o próprio Dr. Fidalgo. Em Cabanas temos estado todos bastante empenhados nisto.
Foram já desenvolvidas algumas ações nesse sentido. Temos, de facto, estado a tentar fazer com tudo o que está ao nosso alcance, mas para fazer a casa é preciso verbas. Enquanto não chegarem as verbas, nós não conseguimos... E há uma ideia de quanto? Quanto? Um bocadinho menos que estádios de futebol, certamente. Um bocadinho menos do que está... Ora, muito bem, Diana. Um estádio de futebol dava para a reconstrução, o que se gasta num estádio de futebol, ainda dava para a sobravam uns reconstrução da trocos, não é, casa. doutora? Eu devo dizer que em todo o país, Estou a ser e irónica. estamos com vontade todos de fazer um apelo aos empresários portugueses, no sentido de nos ajudarem, àqueles que nos podem arranjar dinheiro para pôr em prática o projeto que o arquiteto Alcindo Soutinho delineou, mas que exige muito dinheiro. E eu já fui ao Brasil, a São Paulo, contactar com a comunidade judaica de São Paulo, tentar arranjar dinheiro para aqui. Eles ainda não concretizaram o seu apoio que disseram que iriam dar. E é indispensável esse apoio, porque nós não temos dinheiro, precisamos de dinheiro. Doutora, os judeus nos Estados Unidos, que isso também são uma comunidade forte e economicamente também? Também pensamos comunicar, embora saibamos que neste momento nos Estados Unidos deve haver uma certa dificuldade na maneira em que estão empenhados numa guerra que não só sacrifica vidas humanas, como embebe uma série de recursos materiais que uma parte deles, e pequenina, seria necessária para fazer a reconstrução da casa. E os judeus que estão a viver em Portugal? Também temos feito apelo e falámos com o embaixador de Israel, com o atual e com o anterior, que já me telefonou de Israel e passou aqui por Lisboa e disse: nós vamos arranjar dinheiro, mas é preciso que não seja só uma questão de palavras. É preciso que nos dê efetivamente o dinheiro para nós fazermos a reconstrução daquela casa, porque é um crime se a deixarmos morrer. Aquilo poderá ser um verdadeiro local de peregrinação dos jovens deste país, e não só, obviamente, mas sobretudo dos jovens deste país. Precisam de conhecer esta história, precisam saber quem foi este homem que de facto fez o que fez de maio a junho de 1940, numa altura extremamente difícil da Segunda Guerra Mundial, que fez estas assinaturas, como disse a Diana Andringa, e que de maio a junho desse ano, de facto, salvou 30 mil, pelo menos 30 mil pessoas de serem metidas nos campos de concentração, portanto, nos fornos crematórios ou nas câmaras de gás. Muito bem, muito bem. Diga, Diana, para concluirmos. Eu queria dizer que foram os judeus, muitos deles passaram por aqui e tornaram-se norte-americanos com o visto de passagem por aqui, que fizeram ressurgir a memória de Sousa Mendes. Muitos de nós não faziam a mínima ideia quem era Sousa Mendes e foram eles, com a família, unindo-se à família, que criaram os comitês de Sousa Mendes e o tornaram reconhecido. Mas eu acho que isto tem que ser uma questão portuguesa, porque Portugal, durante não sei quanto tempo, de facto, não quis reconhecer Aristides Sousa Mendes por uma razão simples. É um homem que, em nome da humanidade, pôs em causa uma ordem. Isto em Portugal é muito pouco querido. Eu acho que sermos nós que nos empenhamos na reconstrução da casa significa, de alguma forma, resgatar essa dívida que todos nós temos para com ele. Sim, senhora. Eu sei que quer dizer alguma coisa, mas peço que seja muito breve, para terminarmos mesmo. Nós temos em Cabanas de Viriato, há bastante periodicidade de visitas de judeus que vão visitar a obra de Aristides Sousa Mendes. Deixam flores, deixam mensagens. Eu tenho assistido pessoas, judeus, lavados em lágrimas por Portugal ainda não ter considerado a obra de Aristides Sousa Mendes. Aquilo que eu queria aqui deixar, e sabemos que hoje estes casos, a comunicação social tem força na divulgação destes casos e ajuda as instituições também a conseguirem os seus objetivos, e aquilo que eu solicitava aqui à SIC é que ajudassem também, ou continuassem a ajudar, para que de facto pudéssemos reerguer aquele edifício. Quero agradecer a vossa presença aqui, muito mais havia para conversar, aliás, acho que sobre este homem é uma conversa apaixonante, mas tenho a certeza que voltaremos a este assunto, e espero eu que voltar significa aqui trazer novidades boas, e significa também dizer que vamos começar a reconstrução desta casa. A esperança e a fé ninguém me atira. Um grande aplauso para os nossos convidados.